não sei realmente como começar esse podcast. Hoje eu tô um pouco irritado, não gosto muito de falar sobre isso. Vai acontecendo muitas coisas, sabe? Acho que a maioria entende quando acontece muita coisa, mas a vida é isso. Porque questão que muitas, vamos dizer, merdas acontecem na nossa vida e nós não consegue, como fala, digerir. E eu acho que uma das únicas formas que nós temos como digerir é a escrita. E a escrita em si, você escreve, a maioria das vezes, muitas pessoas começaram a escrever para desabafar. Eu comecei a escrever para fazer meus vídeos, né? Eu queria fazer meus vídeos e sempre quis fazer meus vídeos. E a partir daí, a escrita se tornou um hábito meu, uma rotina minha. Até hoje, eu parei de gravar vídeo, parei de fazer algumas coisas, mas a escrita acho que foi meu primeiro hábito que eu voltei a fazer antes de começar a criar meus vídeos. Porque a escrita diária, ela é perfeita. Eu não tô dizendo perfeita porque é um hábito perfeito, mas é algo incrível. Pois muitas coisas que nós está estressado, que nós está fazendo algumas coisas, algumas merdas na nossa vida, se a gente escrever, parece que tudo fica claro. E nós meio que pensa assim, nossa, por que eu tô irritado com isso, sabe? E em questão de... eu tô irritado com muitas coisas, tipo, principalmente colégio. Eu sou uma pessoa muito nova e... deixa eu deixar minha gata entrar, calma aí. Principalmente em questão de colégio, pois é bastante complicado. Eu não gosto muito de falar disso. Perdão, mas essa é a introdução. Seja bem-vindo ao Pod Café. E hoje nós vamos falar sobre escrita, poesia e memórias. Então, seja bem-vindo. Hoje o Pod Café, ele fala sobre alguns assuntos pessoais meus, principalmente a poesia. A escrita, eu desenvolvi ela em questão de escrever diariamente. Eu não escrevo, eu não sou a melhor pessoa para escrever. Eu não tenho as melhores palavras, mesmo tentando ser formalmente nas escritas, eu não consigo. De jeito nenhum. O português é uma matéria muito complicada para mim. A gramática é uma matéria muito complicada. Mas acho que escrever já é o suficiente, né? Eu acredito muito na Bíblia e escrever é algo incrível. E, assim, mesmo a gente não conseguindo fazer a escrita, como o Pedro na Bíblia, tinha indícios que ele era analfabeto, mas é um dos livros mais bonitos que tem na Bíblia, pra mim, pois ele foi falado e escrito na fala dele. E eu acredito que a escrita é importante, mas a fala também é muito importante, pois a fala, ela diz muita coisa que você está pensando na hora e que seja melhor do que você escrever, pois escrever já é um filtro muito grande que você tem na sua mente. Assim, o filtro vai diminuindo com o passar do tempo quanto mais você escreve, mas acho que a fala é a forma mais perfeita de passar seus pensamentos. Mas talvez, se você não consegue falar, sozinho, é meio estranho, né, falar sozinho. Mas assim, você não consegue gravar seus áudios, não consegue criar vídeos. Talvez a escrita seja o melhor caminho para você. Pois escrever um diário pode passar muito bem seus pensamentos. São pensamentos, vamos dizer assim, pensados, né? A frase saiu meio errada, mas são pensamentos que você revisa e passa para o papel. Isso é incrível. E com esse desenvolvimento, eu criei a poesia. Não estou dizendo eu que criei a palavra poesia, mas eu comecei a criar minhas poesias. Eu tive algumas poesias, assim, bastante legais. Eu já lancei algumas poesias, hoje em dia tá tudo privado. Privado não, né? Não listado no meu canal, tem uma playlist lá, se você quiser ver. Que são os vídeos antigos do Positividade, né? Que o nome do meu canal era Canal Positividade. A poesia, ela é incrível. Você começa a criar bastantes poesias e principalmente a poesia verdadeira que eu mais vi hoje em dia é o rap. Eu não tô falando rap, como fala, esse tal de rap marginal, que hoje em dia as pessoas falam que, sei lá, eu não acredito muito que o rap seja marginal. Porque, eu sei, o Racionais tem algumas coisas. Eu não entendo muito do mundo do rap em si, mas eu vejo algumas coisas. O rap marginal, eu não entendo bastante isso, mas... a poesia em si, no rap, ela é bem presente. Querendo ou não, em algumas letras. Em muitas letras é bem presente. E a poesia, ela é o maior instrumento onde que você passa as suas memórias. Muitas memórias que nós temos na vida é bastante controversas, pois a gente não sabe se realmente aquela memória foi real ou não. Nós temos o tal do efeito Mandela,
acho que é assim que fala, efeito Mandela, que você acha que você viveu alguma coisa e não viveu, sabe? Tipo, teve um efeito Mandela que todo mundo achava que o rabo do Pikachu tinha uma ponta preta, mas não tem. Isso é um efeito Mandela, todo mundo achava que era. Todo mundo acha, principalmente aquilo que aconteceu da Globo, né? Que quando eu tava passando Dragon Ball, acho que é o anúncio da Torre Gêmeas, se eu não me engano, foi isso. Cortou, tipo, parou no meio do episódio, onde o Goku tava lançando a Genkidama, e passou o anúncio sobre o acontecido da Torre Gêmeas. Mas isso não aconteceu. Tem muita gente que acredita que isso aconteceu, mas não aconteceu. E é bastante legal pensar nisso, pois, sei lá, cara, como que a pessoa tem esse tipo de pensamentos, tem esse tipo de memórias e acredita realmente que aquilo aconteceu. Eu tenho muitas memórias que eu acredito que realmente aconteceu. Eu acredito que eu vi o episódio do cabeleireiro, do Pica-Pau, Biruta, só que na época o episódio estava proibido, se não me engano. Então, não sei. Eu acredito que eu vi esse episódio. E é um pensamento muito louco. As memórias são baseadas assim. Não dessa forma, mas tem muitas memórias que são verdadeiras. Basta você discernir e pesquisar, entender as suas memórias para ver se são verdadeiras ou não. Mas enfim, eu acho que eu já voei bastante assim. Acho que foi o podcast mais viajado que eu tive. Escrita, poesia e memórias. Na escrita você começa a fazer poesia e na poesia você começa a ter memórias bastante legais sobre a poesia e você começa a transpassar as suas memórias na poesia. As memórias são importantes. As memórias são como o nosso ouro que tem na nossa cabeça, entende? Porque é só você que tem. E viver a vida intensamente cria memórias incríveis, sabe? Viver realmente a vida. Entender, ver os momentos, ver o que tá acontecendo, sabe? E eu consigo lembrar bastante de como eu gravava minhas coisas, eu consigo lembrar, pois eu consigo lembrar de muitas coisas, muitas amizades, muitos momentos incríveis, pois eu vivi realmente aquele momento. Porque é assim a vida. Nós temos que viver realmente os momentos para criar poesias, para criar arte. A poesia em si, ele é só uma coisa que eu faço, entende? Você não é obrigado a criar poesia. Eu acho que eu tenho que deixar entender. Você não é obrigado a criar poesia, você não é obrigado a entender o que é poesia, entende? Você precisa, assim, realmente, não é obrigação, mas é uma necessidade. O ser humano precisa criar alguma arte. Todo ser humano precisa criar alguma arte. Tocar violão, escrever, falar sobre poesias, pintar, editar, fazer um bocado de coisa. Alguma arte sua, algum hobby seu, você precisa ter. O ser humano precisa disso, pois sem isso, tipo, a vida é meio chata, sabe? Ler não é um hobby, é uma necessidade que você precisa também. Depois eu vou falar sobre isso. Mas escrever, entender, escrever sobre poesias, entender poesias, criar artigos. Tem muita gente que tem hobbies de criar artigos, eu acho incrível isso. Tocar violão, tocar algum instrumento, entender. Tem umas pessoas que têm hobbies de explicar sobre filmes, séries, animes. Isso é um hobby, sabe? Séries, animes, talvez seja um hobby. E entenda, isso você precisa na sua vida. Ter uma arte para ser apreciada, ser criada, principalmente ser criada. Ter uma arte para você criar. Você precisa criar algo artístico, entende? Criar realmente. Talvez muitos projetos, muitos negócios que você tenta fazer, talvez um toque de artista, um toque artístico neste projeto se torne incrível. Quantas vezes que eu já vi vídeos que teve um toque da pessoa que criou o vídeo e se torna algo incrível, algo artístico, principalmente o MrBeast. Acho que todo mundo sabe como o MrBeast cresceu. Não foi totalmente pelos vídeos em si, tipo, pela ideia do vídeo, mas pelo toque artístico do MrBeast e o jeito dele falar, entende? O jeito dele se expressar, o jeito da edição, que a edição é cinematográfica. E o tema do vídeo talvez não seja tão interessante, mas você vai ver o canal do MrBeast, pois é o MrBeast, pois é uma arte incrível. Ele teve o seu toque artístico. Talvez se ele fizesse, sei lá, um vídeo sem edição, sem nada, só falando sobre o que estava acontecendo naquele momento, talvez ele não teria estourado. Se ele fosse pela parte dos negócios, sabe? Ele foi pelo toque artístico, ele foi pela edição, foi pela forma de falar, foi pela forma de ser, entende? Talvez uma forma de ser seja artística. Talvez uma forma de ser é uma arte. Você ser artista, talvez seja a sua vida, entende? Você procurar
entender sobre alguns assuntos, criar arte, criar poesias, criar memórias. Sim, nós criamos memórias. Os momentos que nós vivemos é uma criação de memória. Nesse momento, eu estou criando uma memória agora. E isso é uma arte. Na minha percepção, tudo que nós criamos é arte. Depois eu vou falar disso. Tem um projeto meu que tá por aí para lançar sobre isso. E é incrível, sabe? A escrita você precisa para entender os seus sentimentos, entender o que está passando na sua cabeça. A poesia, você decide, é uma forma de arte para você transpassar esses sentimentos de uma forma bonita, de uma forma bela, de uma forma artística. E as memórias é o que você pode criar com esses dois e também o que você pode criar com a sua vida. Talvez os três estejam interligados de uma forma bem complicada, mas, de verdade, viva os três individualmente. A memórias, ela está entre esses três. As memórias não estão entre esses dois. Pois é algo incrível. Esse assunto é incrível, pois eu não consigo explicar muito bem. A fala tem vezes que não chega exatamente no que você quer explicar. Mas é isso. A escrita e a poesia pode ter memórias. E talvez você olhe melhor para sua vida escrevendo e fazendo sua arte. Você olha melhor para sua vida, você entende melhor as pessoas, você tem mais empatia, pois você está se importando com você está criando algo para você e talvez assim você crie para os outros. Eu mesmo estou criando meus vídeos, meus podcasts e é para mim, claro que é para mim, isso aqui é para mim, para eu escutar depois, para eu entender o que eu posso ter errado ou se minha opinião mudou no futuro. Isso aqui é para mim, mas também é para os outros, para todo mundo, entende? Talvez uma arte que você cria, algum quadro, seja para você, mas poste num vídeo do Instagram, poste em grupos de WhatsApp, mostre a sua arte, entende? Talvez os seus pensamentos não sejam entendidos agora por você mesmo, mas alguém pode entender. Isso é bom. E a escrita faz você entender melhor você mesmo. Faz você entender seus pensamentos. E se você não entendeu direito seus pensamentos, cria uma arte. Talvez assim você entenda. E talvez assim você crie uma memória incrível que você vai levar pro resto da sua vida. E isso é incrível. Escrita, poesias e memórias são exatamente tudo isso. A arte, ela é incrível, a escrita é incrível, as memórias são incríveis. Se você achar que esse tema é importante para você, compartilhe para algum amigo seu. Comenta aí embaixo o que você discordou do vídeo ou o que você concordou do podcast. Vídeo e podcast aqui é a mesma coisa, então fica de boa. O que você concordou ou discordou? Comenta aí embaixo. Se inscreve se você quiser ver mais podcasts como esse. Talvez não, pois esse podcast aqui está gravado assim no freestyle. Então se inscreve. Tem mais alguns podcasts antes desse aqui, então vou deixar alguns cards aí. E se você não quiser fazer nada disso, deixa o like. Deixa o like pra engajar. Deixa o like porque você tem que deixar o like porque você é lindo. Isso aí, ou linda, né? Uma dessas duas coisas. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse podcast. Se inscreve aí no Podcafé, pois vai ter podcast, bastante podcast. Então, é isso aí. Obrigado por você ter assistido esse podcast e tchau.